Está no ar mais um programa Mural. Muito obrigada pela sua companhia. O programa Mural que é pura educação. E o tema do programa de hoje é um tema muito importante. Bullying, conhecer para combater. E os dois pensamentos do programa do dia de hoje são: educação, disciplina fundamental na faculdade da vida. Quem disse foi o dos Santos. E o outro pensamento diz o seguinte: uma das coisas importantes da não violência é de que ela não procura destruir a pessoa, pelo contrário, procura transformá-la. Foi o grande Martin Luther King quem disse essa frase e esse pensamento. E o que é bullying? O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão, e em português é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. O programa de hoje não está numa escola, mas recebe nesse ambiente muito especial duas pessoas muito especiais também. Eu recebo com muito carinho para um bate-papo, uma roda de conversa aqui no Mural com Márcia Carvalho, a querida doutora Mariseliana Ditz de Oliveira, ela que é psicóloga, especialista em educação inclusiva e também a gestão de pessoas. É Master Coach e atua como psicóloga educacional. Com o mesmo carinho, com a mesma alegria, para falar de um tema também tão importante, recebemos na nossa sala o Dr. Shozo Abe. Ele que é psicólogo, especialista em psicologia jurídica e criminal, também em docência superior. Atualmente, ele é psicólogo perito criminal na Agência Prisional de Aparecida de Goiânia. É psicólogo clínico, professor universitário e conselheiro do Conselho Regional de Psicologia em Goiás. Iniciaremos agora nossa roda de conversas por você, doutora Mariseliana, você que além de psicóloga, atua também como professora, tem uma vasta experiência nas escolas. Diga para nós, o que é bullying? O que é e o que não é bullying? Bullying é recente, não é? Márcia, o bullying é um conjunto de atitudes, são situações que envolvem agressão física, mental, psicológica, e ele tem sempre três personagens. O valentão, que como você falou, o bully, que é o valentão, o intimidador, o alvo, que é a vítima, e tem aí o espectador. Então, tudo aquilo que é repetitivo, intencional e que fere, ameaça, intimida, adoece o colega, que isso acontece entre pares, acontece muito na escola, no ambiente escolar, entre pares, só que é um desequilíbrio de poder, onde o valentão intimida o outro. E isso traz adoecimento. Nem tudo é bullying. Brincadeiras, existem muitas brincadeiras que não podem ser consideradas como bullying. E o bullying não pode ser considerado também como uma brincadeira. Então, uma intriga, uma briga entre pares, muito na quadra, na hora do esporte, né? Um material, disputa ali de poder, aquilo do dia a dia que acontece não é bullying. Porque para ser bullying precisa necessariamente ser intencional, repetitivo e que haja uma vítima que sucumbe à opressão do agressor. É recente nas escolas convivermos com bullying? De onde começou isso? Na verdade, desde que mundo é mundo. Mas, assim, na década de 70, né, houve aí um especialista na Noruega que foi pesquisar a respeito desses sintomas, das doenças psicossomáticas entre jovens, crianças, e detectou isso, essa repetição que deixava essa criança tão machucada emocionalmente e causando até mesmo o suicídio, levando ao suicídio. E foi pesquisado, então cunhou-se esse termo, em cada país usa-se no Brasil a gente coloca bullying, que não tem uma tradução, e acontece então que sempre existiu, mas agora tem um nome, e como tem um nome a gente precisa enfrentar isso e resolver juntamente aos pais, uma parceria de escola. E temos muito o que falar, né? E precisamos conhecer para combater, conhecer, como é o tema do programa. Porque é velado. Isso. Como assédio moral é velado, então é perigoso, ele não é tão revelador. É feito assim na surdina, através de olhares, de jeito que intimida. É tão intimidador que o olhar do agressor já deixa a vítima um pouco sem ação.
Então a gente precisa conhecer, saber identificar e diferenciar, entre outras coisas, brigas corriqueiras entre crianças e pares. Ok. Doutor Josuap, o que leva o autor do bullying a praticá-lo? Sim, eu creio que isso é muito vasto, né? O motivo da causa de um bullying, a prática do bullying, ela não tem um motivo apenas, mas está muito ligado, acredito eu, que numa educação que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele tem, mas muitas das vezes a expressão de uma agressividade é nada mais do que um sintoma daquilo que essa pessoa está vivendo naquele ambiente em que ele vive, seja dentro de casa, seja na escola, seja onde ele está, ele pode representar através de uma agressividade. O bullying, ele pode ter a causa, uma necessidade, eu muitas vezes posso praticar o bullying na intenção de destruir alguém que me parece ser ameaçador. Porque se de repente, no meio daqueles colegas todos, alguém parece que vai se aparecer mais do que eu, é mais bonito do que eu, é maior do que eu, tem um olho tal que eu não tenho, e isso pode me sucumbir, me sumir no meio daquelas pessoas, eu então, às vezes isso é até inconsciente, mas eu tenho a necessidade então de destruir aquela imagem para que a minha imagem continue a aparecer. Então isso às vezes por ser inconsciente, ou às vezes é muito consciente, é porque é intencional também, às vezes é inconsciente porque que eu não gosto do fulano de tal, né? Mas é intencional porque eu pratico e eu chamo outros a fazer aquilo. Então a intencionalidade do bullying, ela passa na verdade por várias questões aí. Mariseliana, você falava agora há pouco do que é e do que não é bullying. Como mesmo identificar o bullying? Como que nós, professores, nós lá na escola, na sala de aula, podemos identificar o bullying para poder trabalhar contra esse bullying? É debruçar o olhar sobre alguns alunos. De alguma forma, isso é evidenciado. Por exemplo, eles precisam de plateia para mostrar poder. E daí, se o espectador é ativo, ele só olha e não fala com medo de ser ameaçado. Mas tem aquele que é muito ativo, que ele fermenta a questão, ele instiga, é aquela plateia que está ali aguçando o valentão. Então, é importante fazer uma parceria, né, um link com esses alunos que de alguma forma estão vendo e mostrar que eles são testemunhas importantes e que elas podem ser resguardadas também pela escola. Um aluno, por exemplo, que ele fala para o professor, professor, o meu material sumiu. Ou sempre acontece de um chiclete estar aqui no meu cabelo, na minha carteira está suja, acontece que some coisas. Não pode deixar isso solto. De alguma forma, você precisa começar a costurar. É que no ensino fundamental, no 2 principalmente, muitos professores, e às vezes não tem a continuidade. E o valentão, ele sabe a hora de atacar, quando o professor, alguém da escola não está olhando. Então é importante você ir anotando ou anotar as coisas, ouvir as queixas, para que você perceba que o fulano de tal, ele tem muitas reclamações, ele já fez muitas reclamações, muitas denúncias. Outras coisas, o rendimento escolar cai. Ou o aluno começa a faltar demais, sem um motivo aparente, e a mãe chega na escola e não descobre. Então, se você observa no pátio, tem que observar no pátio, na quadra, no banheiro, os funcionários precisam estar atentos, porque no momento em que o auxiliar ausenta, ele ataca. Muitas vezes até câmeras registram isso. Então, debruçar o olhar, muitas vezes aquele aluno mediano passa até despercebido, porque o muito fraco em nota, indisciplinado, chama atenção, e o muito inteligente. Então, estar atento àqueles muito... Ao mediano. Exatamente. Comentários indesejados, piadas e que talvez o professor ri junto ou o colega, não deixar passar. É aquela coisa, quando criança coloca fogo no rabo do gato, ou amarra o animal, e que bonitinho, é pequenininho. Não, já é uma forma de violência. E que se você não trata as pequenas violências, pequenas agressões... Mariseliana, quais são as consequências do bullying para o alvo? Nesse contexto que nós estamos conversando, do espectador, do aluno sofrendo bullying na escola, dessa perspectiva do olhar crítico do professor, quais são realmente as consequências? O que pode acontecer com esse alvo do bullying? Adoecimento, abandono, né? Impacta assim na qualidade de vida. Por exemplo, Márcia,
toca em pilares fundamentais nessa formação da personalidade. Porque, na verdade, são crianças, são jovens que estão, quer dizer, no desenvolvimento ali a todo vapor. E vem alguém e mina a sua autoestima, a questão da valorização, né, da validação, que é tão importante, porque nós somos validados pelo outro. E é interessante que, por exemplo, se a pessoa apelida o outro de algo porque é obeso, está acima do peso, inconscientemente ele acredita naquilo. Então, não, é como se ele dissesse, ele tem razão, porque realmente eu estou acima do peso. Ou ele tem razão de me criticar, porque eu sou muito franzino, ou eu sou narigudo, eu sou isso. Porque nessa idade ele tem seus complexos também, ele está buscando identidade. Então, mina muito isso. E muitos têm inapetência, insônia, chora muito, porque eles são ameaçados, a vítima é ameaçada e ela não tem coragem de falar. Então, esse silêncio mutila, esse silêncio traz dor, traz solidão. Pode levá-la a ter uma depressão? Com certeza, depressão, e nós sabemos que o índice de suicídio é muito grande no mundo todo, né, entre jovens. Não é, claro, não é apenas essa causa, mas o bullying tem ceifado muitas vidas. Infelizmente, porque desacredita. Né, e a questão da automotivação, de acreditar no seu potencial, isso é, quer dizer, a matéria-prima para o bem viver, para o estar bem consigo mesmo. Então, se alguém toca isso, você não vale nada, você não é nada. E aqueles que são bons na escola também, eles são perseguidos. Eles são perseguidos, por exemplo, quem consegue sempre estar acima da média, ele é alvo. Muitas vezes tem um nome dele no quadro, joga a apostila fora na véspera da aula, porque como o nosso colega disse, o Choso, é exatamente, eu diminuo o outro para me tornar mais forte, né? Então, o espectador, a vítima, no caso, sofre em silêncio. E sofrer em silêncio é como em tantos casos de mulheres que apanham, do assédio moral, né? O vilão ganha mais terreno. Eu não sei vocês, eu fui vítima de bullying na escola, no ensino fundamental. Mas daqui a pouquinho eu voltaremos daqui a pouquinho conversando sobre um assunto muito importante que maltrata, que adoece, infelizmente, os nossos alunos, as nossas alunas nas escolas, nas universidades. Nós estamos conversando sobre bullying, mas você vai ficar aí só mais um minutinho, chamarei um intervalo comercial rapidinho e voltaremos, não saia daí. O Inove Instituto Nova Vida desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. Inove Formação e Gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município. Estamos de volta com o programa Mural com a Márcia Carvalho e hoje falando de um tema muito importante: bullying, conhecer para combater. Eu recebo para uma roda, para um bate-papo, uma roda de conversas, dois psicólogos muito queridos, doutora Maris Eliana e doutor Choso. E no primeiro bloco nós encerramos com a minha afirmação de que eu fui vítima de bullying na escola. Mais ou menos com 11 a 12 anos de idade, eu cursava o ensino fundamental e eu era muito magra e tinha pernas muito tortas. Então meus amigos me chamavam o tempo todo de Garrincha. Eu quase morria de raiva. Por fim, quando o Garrincha, né, tava no auge aí, nosso querido jogador, eu não gostava nem de ver futebol, porque eu não queria ser comparada com Garrincha. Nessa perspectiva, doutor Choso, existe diferença do bullying praticado por meninas e por meninos? É tudo igual? Não? Como é que é? Sim, existe uma diferença e eu acredito o seguinte, vai mesmo da questão física e fisiológica do homem e da mulher. O homem, ele entra com uma questão de bullying mais agressivo físico.
Ele gosta de dar tapa, ele gosta de empurrar, ele gosta de fazer esse tipo de coisas que é bem coisa de meninos, né? Só que é uma intenção, como a nossa colega disse, que é uma coisa repetitiva vai acontecendo. Na questão mais gênero feminino, eu acredito que o bullying passa por mais uma questão emocional, psicológica, é denigrir a imagem da colega, é pegar nesse pé, porque se o lado psicológico, emocional, às vezes essa pessoa for afetado, não precisa o físico estar afetado, mas a menina tende mais para esse lado. Por quê? Porque a mulher trabalha mais numa questão emocional, ela tem uma inteligência emocional melhor. Então, na hora dela, tanto construir ou destruir, ela sabe muito bem como fazer isso. E isso também perpassa na vida adulta, onde às vezes a mulher, ela dificilmente, ela não vai enfrentar o outro ou uma outra no físico. Mas é no olhar, é no jeito, é na crítica, falando do cabelo, do outro, e vai denegrindo. A autoestima da gente e vai indo lá para baixo. Se a pessoa não tem uma boa autoestima, cada vez vai diminuindo essa autoestima da pessoa. E eu descobri por que eu era vítima de bullying, doutor. Eu sempre fui uma aluna acima da média, né? Sempre fui uma aluna que sempre gostei muito de ler, de escrever. E eu tinha algumas colegas que perpassaram aí os anos, as séries do fundamental, sempre na mesma escola, na mesma turma, que eu penso que tinha assim um pouco de inveja, porque às vezes pediam cola, eu nunca fui de dar cola, né? Então eu achava tipo assim, vamos lá no físico, né? Porque nós meninas, e eu em plena adolescência, 11, 12 anos, eu penso que isso deve acontecer com muitos adolescentes, né? Então, depois eu fui descobrir, era uma turminha, assim, da inveja, de porque eu sempre tirava notas maior, acima, né? Mais altas que de alguma que forma, delas, né? você ameaçava a existência desse grupo enquanto moral. Enquanto moral. Então, vamos ver qual o defeito que essa pessoa tem para essa pessoa. E isso é inconsciente, não é que muitas vezes ele vai planejar categoricamente cada passo. Às vezes já pega o primeiro defeito que acha que é e começa a ir em cima disso e começa a gerar uma bola de neve. Só que o problema é que isso não para. E me fazia muito mal, doutor, você não imagina o tanto que me fazia mal, e eu penso como os nossos alunos hoje sofrem. Doutora Maris Eliana, em situações de bullying em sala de aula e também fora da sala de aula, como o educador pode e deve intervir? Eu não me lembro, nesse caso que eu acabei de contar, que eu sofri bullying, eu não me lembro de ter sido aconselhada, atendida pelos educadores da escola, talvez pela época, né? Então, como hoje pode ser essa intervenção do professor? Exatamente. Ele deve intervir nas duas frentes, né? Com o valentão e com a vítima. E falar, nós não toleramos, nós sabemos. Não é intimidá-lo, mas ele precisa saber que o educador sabe, que a escola sabe. Isso. Então, de alguma forma, isso, muitas vezes, Márcia, o valentão também foi vítima, e ele reproduz. E até a vítima depois, que é, no caso, o alvo, pode vir a ser também um valentão, porque isso vai sendo reproduzido. Mas nós devemos agir nas duas frentes. O valentão precisa saber, a família precisa vir em parceria, sem acusação, para ela não sentir que, na verdade, nós estamos contra o filho, está contra a atitude. Muitos pais negam, ou responsáveis, eles negam isso, e outros colaboram, dizendo que em casa também é difícil, de algumas atitudes, e que, inclusive, usa o computador e continua em casa fazendo, que nós falaremos sobre isso, do cyberbullying. A vítima precisa ser acolhida, fortalecida na sua autoestima, na valorização pessoal, acreditar em si e ser fortalecida para que ela enfrente. Pessoalmente, eu já tive a oportunidade de colocar um frente ao outro. E é lindo ver quando eles desarmam, o valentão desarma e você vê que tem uma criança ali. Uma criança com atitude, mas ainda é possível resgatar. E o outro, quando abre a boca e fala, então é aquele grito que liberta, é aquela fala libertadora. Eu só gostaria de saber o motivo que você fez isso. E aí o valentão diz, eu não sei explicar. E ali você pode mediar. E aí a escola, com certeza, tem várias, né? Tem campanhas pela paz, inclusive nós temos aqui, né, essa palavra. Nosso símbolo, pela né? paz, pela paz, não é? no mundo. Isso. O valentão que é líder demais, colocá-lo em evidência, só que de forma positiva, porque ele chama a atenção, só que de forma negativa. Então, vou envolvê-lo de alguma forma em questões da escola, campanhas, a hora do recreio, fazer um recreio lúdico com jogos, não é? Estar atento nas quadras, jogos que promovam a competição saudável. Certa vez, eu gostaria de dar esse exemplo, Márcia,
haviam 2 alunos na escola, isso aconteceu em São Paulo, numa escola em São Paulo, onde eu fui psicóloga educacional, escolar, e 2 alunos sempre se machucavam na hora da educação física, na quadra, e sempre reclamavam, e nós fomos observar. Descobrimos que o valentão, ele usava, no momento da quadra também, para chutar, para machucar e para dizer que foi do jogo. As famílias também estão carentes de trabalhar com esse filho lá em casa. Então, essa forma honesta, franca, de dizer para a família: não aceitaremos bullying na escola. Somos contrários a essa prática que só destrói. Então, eu penso que nós estamos ajudando também nessa educação integral. Integral. Valores, né? É aquilo que é, inclusive, para o aprender a ser, a fazer, a conviver. Às vezes são os 4 pilares elencados pela Unesco para esse século que vivemos, né? Educar. O aprender a aprender, aprender a conviver e aprender a ser. Né? Então, penso que a família também tem que ensinar a aprender, a conviver, porque a escola é lugar de relações saudáveis, de relações que somam, né, doutor Joso? E em relação a isso tudo, te pergunto, meu querido, o professor, ele pode também ser vítima de bullying? Sim, com certeza. Hoje, na nossa atualidade, com a nossa nova geração de crianças e adolescentes, eu fico pensando que há alguns anos atrás, pouco tempo atrás, o professor falou, água parou. Né? Assim, o professor deu bronca na sala de aula, todo mundo obedece, e há um tempo um pouco mais atrás, o professor podia até puxar a orelha, bater, tinha palmatória alguns anos atrás, bem anos atrás. Hoje em dia, o professor ficou quase que de mão amarrada. Né? E tem uma complexidade aí na nossa sociedade, porque devido à correria do dia a dia, a sociedade, os pais esperam muito da escola para educar o filho. Existe uma educação, sim, que é da escola, né? Que é uma educação teórica. Né? Uma educação social. Educação, princípios morais é dentro de casa. Você vai aprender a respeitar os mais velhos, a não falar palavrão, a não mentir. Isso é ensinado dentro de casa. Não adianta esperar que o professor vai ensinar isso, porque isso tem que vir de casa. A questão de propagar a não prática do bullying, não adianta só a escola fazer isso, se em casa não houver essa educação como vocês estavam falando. É um conjunto de coisas. As crianças e, às vezes, os pais, eles podem nem estar sabendo o que está acontecendo. Às vezes não tem tempo de saber aquilo que está acontecendo com o seu próprio filho. Às vezes a escola não comunica, ou às vezes a escola comunica e o pai faz de conta que não ouviu. E às vezes o pai não sabe diferenciar. Às vezes essa criança está cometendo bullying com o seu irmão, Sim. com o colega do prédio, com o primo na família, e às vezes ela não está sabendo, como é difícil para nós também identificarmos enquanto educadores lá na escola, o que é realmente o bullying e o que não é. Sim, eu vejo assim, eu trabalho no sistema prisional aqui de Aparecida de Goiânia, e uma coisa muito complexa que eu vejo, hoje adultos que estão presos, criminosos, eles têm um histórico, eles têm um início, eles têm de onde vieram, e muitos deles começaram com a falta do olhar e do cuidado da família com eles, que foram sendo criados, entre as muito livre, na verdade, sem regra nenhuma, sem limites nenhum, que isso não é prova de amor, o amor ele põe limite. Muito pelo contrário. Sim, exatamente, né? Mas muitas vezes assim, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, aí entra a culpa de eu não posso bater no meu filho porque eu só estou com ele no fim de semana. Tempo, e aí, exatamente. E aí entra a falta de qualidade da relação, porque acha que é a quantidade e não a qualidade. Então, isso vai gerando naquela pessoa. Eu sempre digo o seguinte, se você destrói uma criança, se você acaba com a moral, com o psicológico, emocional de uma pessoa, você, na verdade, acaba quase que com uma geração inteira dessa pessoa. Porque ela vai se tornar um adulto, né, doutor? Ela vai se tornar um adulto frustrado e provavelmente vai ter um filho que essa frustração talvez... Essa convivência não será saudável, e aí o filho dessa pessoa será alguém frustrado. Então, existe uma grande chance disso acontecer com uma criança que está sendo massacrada, que não está sendo olhada, que não está sendo cuidada. Então, na verdade, eu acho que o plano familiar, eu acho que é o mais importante da vida do ser humano. É ali que ele constrói os princípios, os valores, é ali que ele sente a segurança de que qualquer coisa que aconteça, mas eu tenho um pai, uma mãe, um lar ou um cuidador, alguém que vai cuidar de mim. E muitas vezes, se dentro de casa... É o porto seguro, sim, né? A família, eu digo sempre isso. Seguro. É isso. Se eu não tenho uma família que me dá segurança, essa segurança não vem de fora.
de maneira alguma a sociedade vai nos dar essa segurança, porque é uma segurança lá fora, a segurança lá de fora, ela é passageira e ela é temporária e ela é interesseira. A segurança de casa é, eu posso ser quem for, mas meu pai e minha mãe vão continuar me amando do mesmo jeito. Mariseliana, e o bullying virtual? O cyberbullying? Olha, esse é muito cruel, porque é o bullying, né, online, virtual, nas mídias. A pessoa sai da escola, imagina, não, tudo bem, terminou o dia, que bom, cheguei na minha casa, mas aí continua. O valentão acha, através do endereço, de algum jeito ele acha, então manda palavrões, acusações, tem os colegas que participam também, e aí ele se vê intimidado novamente e não fala isso para os pais. Então, ele continua adoecido dentro de casa. Isso acontece muito? Muito, muito. E agora já temos leis, pessoas, já pais que inclusive têm que pagar a indenização, tem realmente assim, tá acionando o poder público, porque você tem provas, né? Inclusive, se alguém que estiver ouvindo tiver provas, é uma forma de você então ter ali, imprimir, registrar isso, que alguém está intimidando você. Então, enquanto houver relacionamentos, seja ele virtual ou não, poderá haver bullying. Sim. Infelizmente. Infelizmente. Então, nosso cuidado perpassa também nessa questão virtual. Tudo. Aquela coisa de monitorar o filho, de ter filtros, não é, de deixar o computador num lugar que as pessoas passem. Cuidado, verifica se o filho realmente está entristecido, se está... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Falta material, está sempre pedindo material, a roupa chega amassada, quer dizer, aquele pai que debruça o olhar, ele reconhece que o filho o olhar passa. Amoroso, é aquele mas olhar o olhar amoroso. que vê além. Exatamente. Né? Esse olhar acolhedor e que vê além. A gente sabe que esse é o olhar que os pais precisam Exatamente. ter e que nós, educadores, também. Olha, tá muito boa essa conversa, essa roda de conversa está muito boa. Poderíamos conversar muito tempo de um assunto tão importante que é o bullying, né? Verdade. Precisamos conhecer para combater. Mas eu queria muitíssimo agradecê-los. A você, doutora Mariseliana, pela sua colaboração. Você que tem, assim, um profissionalismo tamanho e várias experiências em escola, em consultório. Muitíssimo obrigada pelas suas contribuições. Obrigada. Da mesma forma, doutor Josuabe, eu quero te agradecer. A sua experiência é fantástica. Você, com certeza, colaborou muito com os nossos telespectadores, com a turma da escola, com a família. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela sua fidelidade, pela sua companhia. Estaremos novamente, eu aguardo você na próxima semana, porque onde houver educadores, onde houver experiências bem-sucedidas em educação, lá estaremos para contar, para refletir, para diagnosticar e para discutir com você. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Para isso, basta você mandar um e-mail que aparece aí, o endereço no seu vídeo, muralcommarciacarvalho@gmail.com. Muito obrigada, fiquem na paz e tchau, tchau. O I9, Instituto Nova Vida, desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. I9, Formação e Gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município.